Salve pessoal, tudo bem? Oséias Santos aqui, advogado especialista bancário em regularização de veículos e em dívidas bancárias. Vim aqui para te falar hoje sobre o mercado de quitação futura. Problema este que muita gente vem procurando, um mercado novo de investimento. Muita gente precisa regularizar o carro que tem porque não está conseguindo pagar as parcelas do financiamento. E aí está buscando ali um acordo com o banco, descobriu que se usar de estratégias jurídicas legais consegue fazer uma quitação com até 70% de desconto. E tem uma outra galera que ganha dinheiro comprando carro de pessoa que não conseguiu pagar o financiamento, não conseguiu pagar as parcelas. A pessoa vai lá, financia um veículo. Só que aí a vida vira para ela, acontece um milhão de situações, ou ela não se programou financeiramente. E aí isso daqui não tem nada a ver com mau caratismo. Uma coisa é você ser mau caráter, outra coisa é você ser desorganizado financeiramente. Tá tudo bem. Só que aí, o que acontece? Atrasou as parcelas do financiamento. Todo mundo sabe que quando você atrasa as parcelas de um financiamento de veículo, o veículo ele está alienado, ele está em garantia, o banco vai lá e entra com o quê? Processo de busca e apreensão. Quando o banco notifica, falando que vai entrar com o processo de busca e apreensão, a pessoa já fica em desespero. Por quê? Primeiro porque ela recebe 80 ligações por dia ou mais dos escritórios que prestam serviços para o banco. Começa esse inferno psicológico na vida da pessoa. Ok, até aí nenhuma novidade. O que acontece é o seguinte, a pessoa quando ela está nessa situação, ela tem três opções. Ou ela entrega amigavelmente o banco, porque de amigável não tem nada, o banco ele não é seu amigo. Você entrega, a dívida permanece lá ainda, fica um saldo desse tamanho, lá ele, para conseguir quitar com o banco. Ou ela traça uma segunda opção, que é vender o veículo. Por contratualmente ela não pode vender, mas ela vende. Processualmente, criminalmente, ela não vai ter implicações com isso. Então ela vende. E aí ela vende para quem? Tanto para pessoas que prometem para ela que vai quitar, não vai transferir o carro para o nome dela, mas ela promete, ó, em até um ano e meio eu quito esse veículo. E aí o veículo sai do seu nome, vai evitar que você fique com um saldo devedor lá do banco. E sem carro você já vai ficar mesmo, então eu te pago aí um valor, às vezes 30% da FIP é o usual desse carro. Se o carro é de 100 mil, né, a pessoa vende ali a 30 mil, ela se capitaliza, às vezes está precisando de um dinheiro, e passa o carro via procuração e via um contrato de gaveta, né, confiando que a outra pessoa vai quitar o carro. Por isso que se chama carro de quitação futura. Você vai comprar um carro de uma pessoa que não está conseguindo pagar, uma pessoa endividada, e aí você promete para ela que futuramente você vai quitar. Essa é a segunda opção que uma pessoa que está devendo financiamento tem. Uma terceira opção é ela mesma buscar meios jurídicos legais para conseguir quitar esse carro com o banco sem pagar. E acredite, pasme, isso é possível. Você não vai pagar, né, supondo que essa seja o seu caso. Você deixou de pagar, tem lá 2, 3, 4, 5 prestações atrasadas. O banco entrou com o processo de busca e apreensão, você pesquisando o seu CPF nos sites aí, Jus Brasil, site do Tribunal de Justiça do seu estado, ou consultando um advogado, ele viu que tem um processo de busca e apreensão em seu desfavor. Você não foi intimado, não foi citado, mas existe um processo lá. O banco está procurando teu carro. E aí as opções que você tem a primeira opção, entregar amigavelmente, você não quer. A segunda, vender para um terceiro, negociar com o banco, você também não quer, você não confia no terceiro. E aí tem uma terceira via, uma terceira opção, que eu mesmo vou contratar um advogado, ou uma assessoria, que você tem que ser advogado porque ele vai ter que fazer defesas dentro do processo. Vou contratar um advogado, o advogado vai ficar de olho monitorando a busca e apreensão. Toda busca e apreensão ela tem um prazo, então ela vai acabar, ela vai cessar e esse processo depois vai ser convertido em um processo de cobrança ou um processo de execução. E aí o advogado vai conseguindo lá tratar o processo, fazendo defesa, falando que o contrato está ilegal, vai pedir uma revisão de contrato, vai falar para o banco prestar conta dos juros que ele está cobrando. Enfim, o advogado em tese vai ganhar tempo ali no processo. Depois de um certo período você vai conseguir quitar, esse certo período depende do banco. Depois de um certo período você vai conseguir fazer uma proposta para o banco. Em regra, essas propostas o banco ele vai aceitar ali 30%, 40% ali do valor que está em aberto. E aí você quita o carro e vai viver sua vida feliz. Ok, 3 opções eu te apresentei. Hoje eu vou falar especificamente da segunda opção, que você decide vender o carro. E aí eu vou falar com quem quer comprar o carro. Quem quer comprar o carro tem que avaliar o que nessas condições para depois conseguir fazer uma negociação com o banco.
em regra esse período ele se torna em 18 meses viável para uma negociação com o banco. Supondo que você seja essa pessoa que quer comprar esse veículo de quitação futura. Você vai lá, vai fazer uma pesquisa. Onde você acha esses carros de quitação futura? Sites dos tribunais, pesquisando para ver os bancos que estão processando pessoas. E o processo é de busca e apreensão. Para isso você tem que ser advogado, contratar um advogado para fazer essas pesquisas para você. Ou você entra em Facebook, Marketplace, OLX, digita lá quitação futura, carro com parcelas atrasadas. Você já vai ver uma pancada de gente tanto vendendo esse tipo de veículo, como pessoas que estão endividadas ali e está vendendo e fala, passa o carro com financiamento, parcelas atrasadas. Fazendo essas pesquisas você já vai encontrar pessoas que estão nessa situação. Outra forma de você encontrar é fazendo anúncios pagos nas redes sociais. Se você não sabe fazer, você pede para uma agência fazer, contrata alguém que faça tráfego pago. Você paga lá um dinheiro para a plataforma fazer um anúncio dizendo compre o carro com dívidas, compre o carro para quitar futuramente, compre o carro financiado que a pessoa não esteja conseguindo pagar, pago à vista. E aí várias pessoas vão no seu WhatsApp para te oferecer esse carro. O que você precisa avaliar nesse cenário? Primeira coisa que você vai avaliar quando você quer comprar um carro que está financiado em nome de outra pessoa. Você vai precisar primeiro saber qual que é o banco que está financiado. Esqueça pegar carros de banco público, Caixa e Banco do Brasil. Esqueça pegar carros de cooperativas, Sicoob, Sicredi, enfim, tem diversas cooperativas. E não pegue de forma alguma também carros que sejam financiados pelo Banco Safra. E também evite bancos de montadora. Por que todos esses eu estou te falando? De todos esses, o banco de montadora ainda você pode considerar pegar dependendo do valor. Os outros, esqueça. Você não vai conseguir fazer a negociação. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, esses bancos eles preferem perder do que eles fazerem uma negociação viável contigo. Então você vai comprar um carro de quitação futura, vamos supor que a FIP do carro é 100 mil reais, fazer assim para ficar fácil a conta. Você pagou 100 mil reais e a FIP, você vai pagar para a pessoa que está devendo 30 mil, que geralmente é o que move nesse mercado, de 30% a 40% ali da FIP se paga no veículo já endividado. Se o banco for um desses bancos que eu citei para você, você não vai conseguir fazer aquela quitação que eu estou te falando lá no final, daqui a 18 meses, 2 anos, com 30%. Você não vai conseguir pagar 30 mil na negociação com o banco. Não vai de jeito nenhum. Você pagou 30 lá para a pessoa que te vendeu e 30 mil para o banco no final, na negociação final, vai pagar aí 2, 3, 4 mil para o jurídico e mais documentação, esse carro vai sair por você, um carro de 100 sai por 70. O ideal para você ter lucro é num carro de 100 você pagar 70. Ok, maravilhoso. E aí a pessoa que vive da quitação futura, né, esse saldo de 30 mil, ela ainda vai comprar outro carro. E aí vai fazer a máquina girar, em 2 ciclos ela consegue triplicar o patrimônio dela. Se você errar nessa questão do banco, você já não vai conseguir negociar, você vai ficar com o patrimônio parado. Você gastou dinheiro, deixou o carro guardado, você não vai poder usar o carro. E aí é outra questão dessa quitação futura. Esteja ciente que você vai comprar um carro para você guardar ele. Isso porque o carro vai estar com processo de busca e apreensão. Se o banco pegar o carro, não importa se você é um terceiro de boa fé, o banco vai prender o carro é dele. O carro não é da pessoa que você comprou. A pessoa que você comprou, ela tinha a posse do carro. A partir da hora que ela deixa de pagar, ela tem um contrato com o banco, que a propriedade do veículo é do banco. Você tem que estar ciente que você tem que pagar no máximo 30% da FIP. Você tem que escolher bem o banco e você tem que saber que você vai pegar esse carro para você guardar. A não ser que você pegue o carro que já está com 15, 16, 17 parcelas em atraso. Aí é o cenário ideal. Porque já está ali batendo na margem de risco do banco. Qual que é a lógica? Por que o banco dá tanto desconto? Ficou inviável para o banco ficar gastando dinheiro com o jurídico dele indo atrás desse carro. Pagando taxa. Toda vez que o banco emite uma ordem, um pedido de ordem de busca e apreensão, ele paga por isso no judiciário. Isso é caro. Começa a ficar inviável para o banco não estar recebendo e também não estar lucrando nem com o mínimo. Compensa para ele mais fazer um acordo com você num carro de 100, ele te cobrar 30, e aí ele já pega esses 30 e empresta para outra 12%, do que ele ficar tentando
mastigando, tentando ficar recuperando esse veículo. Entra num setor que a gente chama de setor de risco dentro do banco. Toda vez que a dívida entra, seja a dívida que for, não importa a natureza da dívida, se está sem garantia e se entrou no setor de risco, o banco ele vai te dar um desconto. Isso é matematicamente viável. E não é porque o banco é bonzinho ou porque você provocou o banco e o banco está com medo de você. Isso não existe. Recapitulando, eu já te ensinei como que você encontra esses carros, como que você encontra essas pessoas que estão devendo. Depois de você encontrar, avalie qual banco está financiado. Analise, pelo amor de Deus, quantas parcelas tem em atraso. Se a pessoa não pagou nenhuma parcela, já cai fora também. Perigoso dar um processo de estelionato para a pessoa. Se você está na posse do veículo, você não vai conseguir regularizar. Verifique, além se tiver já em processo de busca e apreensão, melhor ainda, porque dentro do processo você consegue ver o contrato, consegue ver se tem muita abusividade no contrato, porque depois eu vou te falar como que isso é importante depois na quitação. Outra coisa, faça uma procuração. A procuração precisa ter poderes para você fazer a transferência do veículo, não negociar, né? Fazer a transferência do veículo para o seu nome ao final da quitação. Na procuração precisa ter poderes para você agir judicialmente em nome da pessoa, porque o banco ele não negocia com terceiros, mesmo que você tenha a posse. Se você não tem uma procuração em nome da pessoa que financiou, o banco não vai fazer acordo com você. Outra coisa, não faça a procuração em seu nome no endereço em que você mora. Não seja bobo. Por quê? Tem um processo de busca e apreensão rodando. Se você faz a procuração, depois você entra com essa procuração lá em nome da pessoa que te vendeu, dentro do processo se habilita lá com o advogado e fala, olha, eu estou representando fulano que financiou, está aqui a procuração, e eu tenho desejo em negociar o carro. Pronto. Os advogados do banco vão ver o endereço, vão na sua casa e vão apreender o veículo. Então coloque um endereço de um outro estado, de um parente seu, faça a procuração em um outro nome, de uma outra pessoa. Não em que está o endereço do veículo. Isso daí é dica de ouro que eu dou para você. Mais do que isso, faça um contrato de compra e venda. Uma promessa de compra e venda. Um contrato de promessa de compra e venda. Junto com a pessoa que você está comprando. Não basta a procuração. Esse mercado está viciado e está acostumado a pessoa só comprar e pegar só a procuração. Você precisa de um contrato de compra e venda. Senão você vai quitar esse carro, você está quitando em nome da pessoa que passou para você a procuração. Mas você não tem nenhum instrumento contratual, você comprou dela o veículo, né? Você não tem nenhum documento que comprova que você comprou dela o veículo e que ela te vendeu, que você pagou por isso. Logo, você quitou um veículo que não é seu. Ela vai pedir uma ação possessória, reintegração de posse. Tem muito detalhe. Eu trabalho com isso há 8 anos aqui no meu escritório. Já assessorei centenas de pessoas. Né? O ano passado nós batemos um marco histórico que foi de 300 negociações com os mais diversos bancos. E aí, num vídeo próximo, eu vou gravar quais são os melhores bancos para você conseguir bons acordos que fique viável esse mercado de quitação futura. Espero ter te ajudado. Clica no sininho aí para receber os próximos vídeos. Já segue o canal para você não ficar desatualizado. Um abraço.